Derrotar Donald Trump é imperativo, mas sem euforia com a Kamala Harris ou qualquer outro nome para presidente dos Estados Unidos. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Bastou anunciarem que Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos, é a favorita para substituir Joe Biden na corrida presidencial daquele país e já começou uma euforia nas redes sociais que, sinceramente, dá uma desilusão com o entendimento sobre o papel dos Estados Unidos no mundo. Joe Biden renunciou sua candidatura. Neste domingo, 21 de julho, Joe Biden era candidato à reeleição, após pressão por todos os lados do Partido Democrata, em razão, ou estopim, melhor dizendo, do mau desempenho num debate dele contra Donald Trump, realizado pela CNN dos Estados Unidos. Trump está à frente das pesquisas, mas após o atentado que sofreu na Pensilvânia, as intenções de voto lá nos Estados Unidos não mudaram. Ou seja, o impacto daquilo foi menor do que muita gente achava, e basicamente por duas razões. Primeiro, há o histórico nos Estados Unidos de atentados contra candidatos a presidente daquele país ou contra os presidentes daquele país. Segundo, talvez até o principal, como na prática nos Estados Unidos só há dois candidatos, apesar de ter um monte de candidatos, nomes registrados, mas só dois podem ser votados em todos os estados, nos 50 estados dos Estados Unidos, ou seja, sempre é um republicano contra outro democrata, a divisão de votos por lá é sempre como se fosse o segundo turno aqui do Brasil de 2022. 5149, 5248, 50,5, 49,5. É sempre assim lá. Ou seja, não há muita margem para Trump crescer nas pesquisas. Por mais que queira, tente usar e use, esteja usando isso, não tem muita margem para ele crescer nas pesquisas lá nos Estados Unidos. E mesmo a Kamala Harris, segundo as pesquisas, não aponta ter mais votos que Biden na disputa, porque os caras fazem também pesquisa. Quando começou essa coisa de substituir o Joe Biden, começaram a fazer pesquisas com outros nomes do Partido Democrata. E a Kamala Harris, inclusive, tem a mesma quantidade de intenções de voto que o Joe Biden. É evidente que a pesquisa é feita numa condição em que ela não era candidata. Então, isso pode mudar, ela pode até diminuir, na verdade, também. Mas, por ser uma novidade na campanha, é isso, as coisas podem mudar. Temos também aí o fato de que o noticiário político dos Estados Unidos mudou o foco do ocorrido na Pensilvânia contra Donald Trump para a troca do nome do Partido Democrata. Outro fator agora é que o velho da disputa pela presidência dos Estados Unidos é o Donald Trump. Uma vez homologada após a convenção do Partido Republicano, ele se tornou, ou se tornará, enfim, o candidato a presidente dos Estados Unidos mais velho da história daquele país. O nome de Kamala apareceu com muita força, primeiro por ela ser a vice-presidente dos Estados Unidos e repetir a dobradinha com Joe Biden, mas ela foi escolhida por Joe Biden para substituí-la quando o atual presidente dos Estados Unidos anunciou a sua desistência. Mas, tecnicamente, o Partido Democrata ainda precisa oficializar o nome da Kamala na convenção do partido, que deve ocorrer em agosto, salvo engano. Derrotar Donald Trump
é imperativo. Mas, agora, essa euforia em torno da Kamala aqui no Brasil, por parte de setores da esquerda, na minha avaliação, não se justifica. Apesar da Kamala Harris ser filha de jamaicano com indiano, etc., enfim, tem essa coisa de ser mulher, é negra, é filha de imigrantes, é tudo aquilo que a extrema-direita e a extrema-direita estadunidense odeia ali, na persona dela, né? Mas a Kamala Harris, quando procuradora-geral do estado da Califórnia, lutou para manter condenações injustas obtidas por meio de má conduta oficial e a adulteração de evidências e supressão de informações cruciais pelos promotores. Ou seja, ela ajudou a encobrir casos suspeitíssimos de violência policial, de burla processual, todo esse tipo de coisa. Mas há outras questões que precisam ser respondidas para justificar a euforia em torno da Kamala Harris. A Kamala vai frear, de fato, Israel em seu genocídio na faixa de Gaza? A Kamala vai cessar o intervencionismo dos Estados Unidos aqui na América Latina, na América do Sul? Será que vai? Curioso é que tanto o golpe de 1964 quanto o golpe de 2016, os Estados Unidos eram presididos por democratas. Em 1964, o presidente dos Estados Unidos era John Kennedy. Em 2016, Barack Obama. Curiosamente, de novo, quando tivemos a tal América Rosada, América do Sul, com maioria de presidentes progressistas, de esquerda, o presidente dos Estados Unidos era um republicano, George W. Bush. Dito isso, Kamala Harris não é a mesma coisa que Donald Trump, nem em questões internas dos Estados Unidos, tampouco nas questões externas. Uma vitória de Trump terá um peso simbólico poderoso para a política em todo o planeta. Essencialmente, será um fator mobilizador para a extrema-direita em nível global. Em termos econômicos, não vejo grandes impactos ou grandes mudanças na vitória de Donald Trump. Até porque a China já se relaciona com praticamente todas as economias do mundo, essencialmente as grandes. E se Trump resolver cantar muito de galo, impondo sanções por aí, ou cortando relações econômicas a colar, os chineses estão logo ali na esquina para ocupar esse espaço. Na política e na natureza, e isso, as relações internacionais são relações políticas, não existe espaço vazio. E isso vale também e muito para o Brasil. E não, a vitória de Donald Trump não significa a volta de Bolsonaro. O caso do militar do Exército, em específico, o caso dele em específico, tem muitas particularidades que eu já comentei diversas vezes aqui no canal, tem vários vídeos meus falando sobre isso. E Bolsonaro será preso. Mas, sim, também a vitória de Trump no Brasil servirá de fator mobilizador, de motivador para a base da extrema-direita brasileira. Inclusive por causa dessa falsa expectativa em relação a Bolsonaro, de reversão de inelegibilidade, ou coisa que valha, ou evitar a prisão, ou coisa desse tipo. O Donald Trump não vai agir para os Estados Unidos perderem terreno nas relações comerciais, enfraquecendo a economia dos Estados Unidos, daquele país. Não vai fazer isso. Porque fazer isso significa que ele se enfraquecerá internamente e dará margem para o fortalecimento dos democratas e até dos seus opositores internos. Dentro do Partido Republicano, Donald Trump não é consenso dentro do Partido Republicano. Não é agora e nunca foi. Mas essa ala mais da extrema-direita ali e tal, ligada a ele, ganhou muita força no partido, e isso é verdade, né? Elegeram mais parlamentares, no Congresso, nos estados, enfim, mas ele não é consenso dentro do próprio partido. A questão aqui não é discutir se Kamala é igual a Trump, porque ela não é igual a Trump. Nem de longe, não é igual a Trump. Quando você isola Kamala Harris e Donald Trump. A questão é a forma, inclusive, como muita gente no Brasil reage à iminente escolha dela para suceder Joe Biden. A euforia é tanta, a defesa da Kamala é tanta,
que parece até que a eleição é no Brasil, ou que os brasileiros votarão nas eleições dos Estados Unidos. Nem votaremos, tampouco temos influência na escolha deles lá na terra do Tio Sam. A influência é mínima. E a influência que a gente poderia exercer sobre a escolha nos Estados Unidos foi a eleição de Lula no Brasil em 2022. Tirando isso, nada. A influência nossa é nada lá. E de lá para cá eu falo essa coisa da rede social, da defesa, etc. Agora, acompanhar o pleito da maior potência militar e da ainda maior potência econômica do mundo é preciso. E até aí tudo bem, eu também acompanho. Não embevecido pela dedicação de hora de transmissão que a mídia grande, hegemônica, essencialmente a Globo News, né, que é noticiário 24 horas por dia, dá aquela cobertura como se fosse uma eleição para presidente do país. Entender que Trump é o mal maior e derrotá-lo terá o mesmo efeito simbólico na política internacional que uma vitória dele traria, em sentido oposto, evidentemente, é necessário. Uma vitória da Kamala também terá um sentido simbólico importante no todo o planeta. Primeiro se derrotou o fascistão cor de laranja, o cara que passou perto de voltar a comandar a maior potência militar do planeta e ainda a maior potência econômica do planeta. Derrotá-lo será simbólico. A mulher negra, filha de imigrantes, também isso tem uma grande simbologia e pode acabar influenciando nas decisões, nas escolhas políticas de outros povos mundo afora. Isso é evidente, como a vitória do Donald Trump influencia para a extrema-direita, mas para nesse tom aí, na questão da influência que é lá. A política se faz com a possibilidade concreta. E o que temos para hoje, em termos de Estados Unidos, é torcer pela derrota de Donald Trump. Todos os fascistas, mesmo essa versão pós-moderna, misturada com neoliberalismo, com pegada neopentecostal aqui no Brasil e em outros cantos, enfim, são inimigos da humanidade. O que a gente não pode é perder de vista que o teto de progressismo, de política de esquerda nos Estados Unidos é muito baixo. Lembram quando Barack Obama discutiu questão de saúde pública e criou o Obamacare? O Obamacare não tem nada a ver com o SUS. Né? Ele discutiu muito o modelo inglês de saúde e tal, e criou lá um plano, na verdade é um plano de saúde popular, a preço baixo e tal. E o Obama foi chamado de socialista, desse tipo de coisa, e nem de longe o Obama é socialista. Né? A gente não pode esquecer que esse teto de progressismo, de políticas de esquerda e tal, é muito baixo nos Estados Unidos. E que o presidente daquele país, seja lá quem for, sempre foi e aparentemente sempre será o senhor da guerra no mundo, salvo os Estados Unidos não serem mais a potência hegemônica do planeta. Então, gente, menos euforia, menos dourada de pílula sobre o perfil da Kamala Harris e sobre o efeito objetivo da vitória dela na eleição dos Estados Unidos para a gente aqui no Brasil. Muito mais razão e com a disputa eleitoral dos Estados Unidos.